Olá novamente, começamos agora a nossa sétima aula do curso de Eletromagnetismo 1, aqui da Unemat de Sinop, no curso de Engenharia Elétrica. Na aula de hoje trataremos da lei de Gauss, de algumas condições, especialmente divergência e a sua forma pontual, né? A gente vai definir essas condições de forma teórica, tá? Eu vou deixar à disposição de vocês alguns materiais com algumas demonstrações de cálculo e claro que eu deixo os exemplos para estudo, né? Os exemplos do nosso livro-texto. Bom, vamos lá. Para a compreensão dessa aula de hoje, é interessante que se tenha uma base de cálculo vetorial, né? Especialmente aquela baseada no estudo de cálculo diferencial integral 2. Bora. Nas demonstrações de cálculo que eu vou apresentando no material de apoio a você, são usados alguns teoremas do cálculo, né? E algumas definições. Os teoremas são o teorema da divergência e o teorema de Stokes, certo? E a condição de integral de superfície, que de certa forma está atrelada ao uso do teorema de Stokes nessa nossa compreensão do viés matemático. E bom, representando de uma forma... Tá, tem um detalhe que eu coloquei errado aqui, produto vetorial. Na verdade, a gente está falando do produto escalar ali no teorema da divergência e dentro do Stokes a gente usa rotacional, que a gente tem aí sim o produto vetorial. Tá? Esclarecendo. O teorema de divergência a gente tem como base o operador nabla, certo? Que nada mais é do que um vetor de derivadas, certo? Derivadas parciais em x, y e z para os direcionais i, j, k. E de uma forma semelhante, mas com outra abordagem, o teorema de Stokes nada mais é que a representação, a transformação de uma integral de superfície fechada, né? Uma integral de linha no contorno, em uma integral de superfície comum, né? Uma integral dupla, vamos dizer assim, dupla para dois direcionais. Né? Se a gente estiver tratando das coordenadas retangulares, a gente está falando de x, y, de y, z, e daí vai da nossa necessidade, do nosso interesse. Tá? Bom, tratando puramente da lei de Gauss, trata-se de uma lei, a gente tem que, primeira coisa, diferenciar as duas definições que a gente tem acerca desse nome, né? Lei de Gauss. A gente tem a lei de Gauss para a eletricidade e a lei de Gauss para o magnetismo. E a lei de Gauss para o magnetismo esclarece para a gente que não existem, por exemplo, monopolos magnéticos. Né? E o nosso viés aqui, a nossa intenção de estudo no eletromagnetismo 1 é a análise da carga elétrica. Então a gente está falando da outra lei de Gauss, né? Que é a primeira lei de Maxwell, que é a lei de Gauss para a eletricidade. E bom, essa condição, essa lei, esse formato matemático, pode se basear na densidade de carga de uma determinada região volumétrica do espaço. A gente normalmente vai tratar com superfícies fechadas que contornam um volume, e daí a gente vai começar a compreender novamente todos aqueles conceitos que eu acabo de passar para vocês em densidade de fluxo elétrico, para compreender essa definição aqui, esse modelo. Bom, pontualmente, uma condição pontual para essa análise. A análise pontual de carga pela lei de Gauss se baseia na condição de divergência. A gente tem o uso lá em condições matemáticas, né, do operador nabla, o produto escalar do nabla com o campo em questão. E a gente entende por divergência aproximação à carga pontual. Então a gente vai analisar pontualmente a condição de uma carga inserida numa superfície fechada, e a gente, em proporções infinitesimais, a gente vai aproximando, vai diminuindo o volume o tamanho dessa superfície fechada em torno da carga, para tentar atingir a condição pontual de carga, né? Porque, perceba o seguinte, todas aquelas análises que a gente tinha anteriormente sobre a densidade de fluxo, as linhas de campo, a gente estimava para uma região do espaço, na verdade. Né? Não tem como a gente definir por carga, a gente não consegue fazer análise a níveis subatômicos. Então a gente estende toda aquela análise que a gente consideraria numa região do espaço, certo? Uma porção, sei lá, do tamanho da ponta do meu dedo, tamanho de uma bolinha de gude, e a gente considera que ali tem o comportamento de uma carga somente, certo? Lembrando também aquelas condições de quantização e densidade de carga espacial de uma forma plena. Aí esclarece algumas daqueles aspectos, algumas daquelas definições que eu trouxe para você, né? Bom, matematicamente, a gente tem como base o operador nabla, novamente, e vou deixar à disposição de vocês um material de apoio 1, que vai esclarecer como que é a relação entre o operador nabla na definição da lei de Gauss na forma pontual. Tá? Mas antes de entender a forma pontual,
vamos entender o enunciado dela, o que propõe a lei de Gauss, né? Que nada mais é que a definição de forma dissertativa de alguma relação física que faça sentido e que possa ser provada. Neste caso, o fluxo elétrico resultante através de qualquer superfície fechada é igual à carga total confinada por aquela superfície. E isso vai propor para a gente algumas reflexões acerca dessa definição. Lembrando, a gente está falando do fluxo elétrico, portanto, esse fluxo elétrico tem alguma origem, e a gente está falando de origem, a gente está falando de uma carga. Pode ser um ponto, né, se for somente um elétron, ou a gente pode falar de uma área, uma região que propõe fluxo elétrico, ou de afastamento ou de aproximação. Lembrando que a gente tem essa condição baseada no sinal da carga. Isso pode significar o quê? A lei de Gauss define a existência de monopolos elétricos. Permita me corrigir aqui, que eu acho que o corretor do software colocou monopólios, tá? Mas monopolos. Define a existência de monopolos elétricos. A quantidade de polos ou pontos de carga não é limitada, ou seja, a gente não necessariamente fala de um elétron, ou a gente fala de 1 bilhão de elétrons, a gente fala simplesmente de uma região com carga elétrica. Tá? E de alguns conceitos a gente pode definir acerca disso. Logo em seguida a gente já vai interagir e entender. Bom, a intensidade de sinal das cargas é indiferente, a gente simplesmente define que tem carga naquela região do espaço. O formato da área superficial que envolve ou que está próxima da carga que a gente vai analisar é indiferente. E a partir do campo elétrico naquela região que a gente está observando, a gente pode estimar a distribuição de cargas nela. E se a gente tem distribuição de cargas dentro de um volume, vamos dizer assim, de um volume no espaço bem definido, a gente consegue definir então a condição de densidade de carga, né? A gente também pode definir que uma carga externa submete a uma superfície fechada um fluxo elétrico nulo. Isso independe da posição da carga elétrica com essa superfície estimada. Boa parte das definições e das nossas análises aqui em eletromagnetismo são baseadas em colocar uma carga, sendo ela linear, pontual, ou uma massa, ou uma placa, e analisar a condição de fluxo dela através de um outro ponto, ou através de uma área, ou através de uma superfície fechada. E, em geral, a gente faz o uso do quê? Da superfície fechada no entorno de um ponto, a gente usa áreas bidimensionais que são cruzadas por uma linha, um ponto disposto a um raio determinado do centro de uma placa. E, em geral, todas essas análises são simplesmente para a gente entender e compreender que existe o fluxo elétrico partindo de uma carga positiva ou negativa que interage com o corpo no espaço. E, de certa forma, a gente acaba entendendo simplesmente que tem alguma densidade de fluxo passando através desse segundo objeto, né, esse objeto de referência. E, bom, como a gente for analisar condições mais triviais, vamos dizer assim, dessas proposições que as bibliografias nos trazem em eletromagnetismo, primeiramente a gente tem a carga envolvida, tá? Que é esse caso aqui à esquerda. A gente tem uma carga no centro de uma superfície. Estenda isso aqui para a condição tridimensional, tá? Na representação que está bi, mas entenda que isso aqui é uma superfície. Tudo bem? Uma superfície fechada em torno de uma carga. O que essa carga propõe à superfície? Ela tem linhas de campo, né? Nesse caso de afastamento, por ser uma carga positiva neste caso. E isso propõe uma densidade de fluxo, ou um fluxo elétrico total em toda essa superfície. Veja bem, se a gente considerar o fluxo, a densidade e a direção do fluxo aqui no lado esquerdo, aqui o mouse, densidade daqui do lado esquerdo, a gente tem uma densidade de fluxo idêntica, só que com sinal oposto a este lado aqui da face, e de forma análoga a gente vai ter aqui na posição vertical e nessas posições diagonais. Vamos considerar que justamente essa aqui é a melhor forma de representar essa hipótese. Tá? O que acontece? Toda a superfície está sendo submetida a algum fluxo elétrico, certo? Isso significa que o quê? Que o fluxo elétrico, de forma infinitesimal, lembrando lá do cálculo, infinitesimal a gente está falando de pontos parciais as menores possíveis, né, para a gente definir uma condição somatória, lá integral e tudo mais. Então a gente vai pegar o ponto infinitesimal, um ponto aqui no meio dessa curva, ele tem uma condição oposta e análoga, que é aqui do outro lado, vamos supor. E isso independe do formato dessa área. Ou seja, em todas as condições possíveis, lembrando que a gente definiu lá na aula anterior que toda carga, certo? Ou a densidade de carga que passa por uma superfície é
exatamente igual à carga que a propõe, certo? A gente tem lá que D, ou E de E multiplicado pela área, fazendo a somatória infinitesimal, ou seja, integrando, a gente tem que todo o fluxo elétrico que sai, porque aqui a gente está falando só de saída, né? É justamente o valor dessa carga aqui no meio, tá? E se a gente for estender para uma outra condição, se a gente supor que essa carga está isolada em algum meio, certo? Só que essa superfície de análise não está no contorno, não é em volta do fluxo aqui, né? Da posição da carga. Será mais ou menos desse jeitão aqui, vamos supor, uma calota, né? Na verdade, não dá nem para chamar de calota porque ela tem duas posições. Então, eu fiz acabei dando spoiler para você aqui. Essa carga está propondo um fluxo elétrico em algumas posições aqui, nessa calota interna, vamos dizer assim, nessa parte oca aqui dessa superfície. Significa que a gente tem fluxo entrando através da área, certo? E, na sequência, esse fluxo não se perde, certo? Ele é infinito. Lembrando que a gente observou lá no nosso material de apoio que o fluxo que é gerado a partir de uma carga, ele não muda, certo? O fluxo em todo o espaço é o mesmo. A questão é a densidade de fluxo em direção a esse ponto. Então, quanto mais distante a gente está desse ponto, menor vai ser a interação, ou seja, vai ter menos densidade de fluxo elétrico, certo? O que acaba acontecendo aqui nesse cenário? A gente tem 7 linhas aqui entrando, né? Essas mesmas 7 linhas vão acabar saindo da área. Isso significa, então, o quê? Que aquele fluxo elétrico que entrou nesse volume, nessa casca oca superficial, vai acabar saindo em outra posição dela. Isso significa o quê? Que a interação de uma carga elétrica ou de um grupo de cargas elétricas com uma superfície fechada, sempre uma superfície fechada, é um fluxo elétrico nulo, tá? Uma das definições mais importantes na nossa avaliação aqui da lei de Gauss em condições físicas, tá? Vamos supor que essa área aqui, vamos voltar aqui para esse primeiro exemplo para ser mais ilustrativo, fosse quebrada ao meio. A gente tivesse meia casca esférica. Vamos supor que isso aqui fosse esférico, isso aqui está longe de ser esférico, né? Mas vamos supor que a gente tem meia casca esférica. E essa carga está na mesma posição. A gente tirou essa metade que a gente queria e deixou a outra. O que acaba acontecendo? O fluxo elétrico através dessa calota, dessa porção, dessa casca que sobrou, é justamente metade daquela carga. É metade do fluxo total aqui dessa carga. Não é mais nulo. Certo? Porque a gente não tem entrada e saída. A gente tem só, por exemplo, uma passagem, né? Só uma entrada, vamos dizer assim, dessas linhas de fluxo. Percebe então que a partir do momento que a gente define a calota ou define uma superfície não fechada, a gente define também a condição de um fluxo presente, né? Um fluxo mensurável. E assim a gente consegue avaliar, de certa forma, algumas dessas condições, dessas relações, dessas interações todas que a carga tem com o objeto a ser analisado. Tá? Lembrando, se é um objeto, uma superfície fechada, ou um volume, o fluxo elétrico através dele de uma forma plena é nulo. E se a gente considerar uma área não fechada, se é uma placa ou alguma coisa que não, se distancie muito do tridimensional, a gente considera então que tem um fluxo bem definido, tá? Diferente de zero. E nessas definições aqui da lei de Gauss, eu vou deixar à disposição de vocês novamente os materiais de apoio, porque eu acho muito mais interessante eu tentar falar para vocês. Confesso que é a primeira vez que eu estou lecionando essa disciplina, eu acho mais interessante eu entregar os conceitos. Repetir isso, né? Eu já falei isso em outro momento. Mas tá. O que eu vou entregar para vocês aí no material de apoio? As demonstrações de cálculo, né? Que fazem sentido para a gente definir todo esse princípio físico que eu acabo de apresentar. E a gente definir as formas de representação e os modelos matemáticos que definem essa interação física. Tá? A gente, de forma plena, tem as duas formas, a forma integral e a forma diferencial ou pontual. Tá? Na forma integral, a gente tem a carga envolvida por uma superfície fechada, ali o DDS. Se a gente quiser considerar isso, transformar em termos de campo elétrico e não em densidade de campo elétrico, a gente tem lá o E. Lembrando que a gente está simplesmente transformando o D em E sobre E vezes ε0, né? Que é aquela condição do meio ali do espaço, e faz essa transformação. Tá? Como a gente está considerando aqui um vetor aqui desse lado, um cuidado só, esse ds aqui também é vetorial, tá?
Tem uma setinha aqui em cima. Faltou da minha parte. Este ε0 simplesmente pondera este campo E com aquele campo densidade. Lembrando que a densidade tem relação direta com esse meio aqui, com essa condição de permissividade dielétrica. E na forma pontual ou diferencial, a gente tem aquela condição infinitesimal de aproximação, certo? A gente vai tentar diminuir essa área no entorno de uma carga para tentar atingir a análise pontual. Nesta análise, a gente usa aquela ferramenta, o divergente aqui, né, do campo densidade. De forma análoga, a gente também pode definir do campo E, lembrando que ponderado daí, como a gente está falando aqui da densidade de carga, a gente tem que ponderar em algum momento, atingir, né, fazer com que esse campo elétrico seja relacionado com densidade. A gente tem a dependência do que o meio dielétrico propõe. Esses modelos aqui estão definidos, claro, considerando-se, exceto esse lado aqui, né, que a gente pode definir um epsilon relativo, mas quando a gente estiver tratando em E, a gente tem que tomar o cuidado de colocar um epsilon relativo aqui quando o meio não for o vácuo ou não for o ar, né? É um detalhe muito importante, a gente sempre observar alguns aspectos nessa análise. Tá? Os exemplos talvez fiquem claros para vocês. Caso não seja entregue nada sobre essas características do meio, serão consideradas, claro, a permissividade do vácuo. Tá? Em condições diferentes, a gente tem um μr, um epsilon r, um epsilon relativo multiplicando-se, fazendo o produto, né? Com ε0 aqui, então fazendo essa ponderação. Tá? Perceba o seguinte, aqui a gente está definindo a carga em condições espaciais, a gente tem a dependência do campo elétrico. Aqui a gente tem a carga, já está atrelado aqui o campo elétrico. E de forma análoga aqui na forma diferencial. Beleza? Então é isso, eu vou deixar à disposição, essa aula vai ser, acho que até um tanto mais curta que a anterior, né? Mas vou deixar à disposição de vocês os materiais de apoio que eu acho que são bem interessantes e é menos desgastante para você ficar ouvindo várias vozes e várias aulas, tá? Mas eu acho mais legal e algo que eu gostaria se eu fosse aluno. Beleza? Desculpa pela demora na publicação e até logo.